Não sei o que este documentário fez primeiro comigo. Se aumentar a minha raiva de grandes corporações, e a imagem do Hospital Johns Hopkins na Flórida é uma dessas imagens que vai ser difícil de eu esquecer, pairando no ar quase como um castelo impenetrável, ou se este documentário aumentou a minha ansiedade hipocondríaca, já que até então eu não havia ouvido falar da Síndrome da Dor Regional Complexa. Estou falando de O Mistério de Maia, documentário disponível no catálogo da Netflix e que conta a história da garota que dá título ao filme, que aos 9 anos foi internada no Hospital Pediátrico Johns Hopkins em 2016 e não fazia ideia, não estava preparada para ser separada de sua família e a sua família também não estava preparada para o que enfrentaria. Enquanto a equipe médica tentava entender a sua doença raríssima, eles também começaram a questionar as verdades que uniam os Kowalski. De repente, Maia estava sob custódia do Estado, tirada dos braços dos seus pais, apesar deles estarem desesperados para trazê-la de volta para casa. A história da família é contada em suas próprias palavras pela direção do documentário. Mudará, acredito, a maneira com que você enxerga o sistema público de saúde norte-americano e também o serviço social de cuidado das crianças e das famílias nesse país. O documentário escolhe o lado de Maia e de sua família e é contado pelo ponto de vista do pai, da garota, agora com cerca de 16, 17 anos de idade, dos depoimentos deixados pela mãe, pelo irmão e por pessoas próximas à família. A escolha de um lado não é um demérito do documentário, já que documentários não precisam ter uma objetividade, não precisam ser uma matéria jornalística para mostrar ambos os lados. É uma escolha estética, pois se o Estado detém um poder quase que absoluto em determinar a condução de ações iguais a essa, o documentário tenta reequilibrar essa gangorra, tenta colocar ambos em pé de igualdade, algo que não acontece na vida real. O retrato simpático à família pode até ocultar alguns elementos narrativos, como o Diário da Mãe, por exemplo, talvez para não revelar informações privilegiadas e sigilosas que poderão ser úteis no desdobramento de eventuais ações de indenização. Mas a falta dessas informações é compensada pelo nosso nível de envolvimento emocional e particularmente com a sensível Maia. Eu realmente fiquei muito tocado com os depoimentos dela, enquanto relembrava o período que ficou internada no hospital sob custódia do Estado. Fiquei muito consternado em perceber como a ação do Estado foi capaz de praticamente destruir uma família. Ou melhor, destruir uma família. Entretanto, no terço final, o documentário expande-se além do caso de Maia, para o caso de mais famílias, com o qual tem similaridades. Perdemos a proximidade individual que nós havíamos construído com os Kowalski em favor da denúncia, em uma decisão que acaba fragilizando o argumento da narrativa. É que não houve tempo para nós conhecermos as demais famílias. Tivemos exposto apenas breves relatos que podem reforçar o argumento investigativo jornalístico, mas não o argumento contido no documentário, de modo geral. Ao nos afastarmos da família e nos aproximarmos desses outros casos, nós acabamos percebendo o todo e perdemos contato emocional com o indivíduo. Ainda assim, isso nos leva a pensar muito sobre a cumplicidade entre corporações e o Estado norte-americano, em como a privatização de serviços públicos essenciais que devem estar nas mãos do Estado podem fragilizar os valores que deveriam defender, como nesse caso, o bem-estar da criança e mesmo a santidade das famílias, em favor de outros valores que, embora não mencionados diretamente na narrativa, lá estão, como o lucro. E mesmo assim, de que forma a burocracia do sistema norte-americano acaba ajudando? Só aqueles que estão no poder, seja adiando indefinidamente julgamentos, seja tendo as provas nas suas mãos. Pessoalmente, eu também tenho ressalvas com a reviravolta, ou reviravolta, e também com o fato da direção ter encerrado de uma forma, diria, sensacionalista, mesmo com as informações que dispunha e que apresenta nos créditos finais. Eu entendo que uma hora o documentário deve acabar, mas nesse caso,
esse caso particular de Mistério de Maia ficou com um sabor, como disse, mais sensacionalista do que deveria. Nada disso, porém, estes meus senões deveriam afastá-lo de conhecer essa história, que é assustadora, tanto para você entender o panorama da família, quanto para entender como, às vezes, um excesso de cuidado, um excesso de controle, o excesso de regulamentação podem pegar uma família que era feliz e deteriorá-la em pequenos pedaços. Para o Mistério de Maia, que está disponível no catálogo da Netflix, eu dou 3,5 estrelas. Você já assistiu o documentário?